registrar que é uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui com a gente. Quero agradecer individualmente cada um por ter dedicado seu tempo, por entrar aqui na nossa sala para conversar sobre esse tema que é tão importante e tão atual, tá? Esse é um evento promovido pela Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, com a participação também da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, da JFRN, que trata do tema da discriminação também. Nós já elaboramos alguns materiais, né, de divulgação, e vocês já tiveram acesso, sobre essa temática importante do assédio e da discriminação, do combate ao assédio e da discriminação. Hoje nós estamos aqui com a doutora Keila Amorim, que veio nos prestigiar com sua fala. Ela é psicóloga. Daqui a pouquinho eu faço a apresentação da doutora Keila. Quero agradecê-la imensamente por ter participado. Quero agradecer também a Shirley por ter intermediado aqui o convite, a doutora Keila. Quero registrar também a presença do doutor desembargador Hélio Siqueira, que é presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual do TRF da 5ª Região. Desembargador, seja muito bem-vindo. Bom dia, senhor. Muito obrigada pela presença do senhor, doutor. Bom dia. A comissão do TRF já tem também feito, né, alguns trabalhos nesse sentido, e nós estamos aqui hoje para agregar, né, trazer algumas informações sobre a comissão, trazer algo sobre a temática para a gente abordar aqui hoje. A ideia é ser uma conversa bem descontraída, ao final a gente abre para perguntas, tá? E espero contar com a participação de vocês aqui hoje. Só dando início, eu queria só dar uma palavrinha rápida sobre o que é a comissão, qual a nossa missão institucional, porque pode surgir alguma dúvida ainda a respeito, né? Uma comissão nova, existe a resolução do CNJ prevendo que cada unidade da justiça tem que ter uma comissão dessa, que é formada por magistrados, servidores, colaboradores terceirizados, estagiários. São alguns eleitos por seus pares, outros designados pelo diretor do fórum. Eu fui nomeada, estou presidente da comissão no Rio Grande do Norte até o ano 2023, e a função da nossa comissão é servir como um agente intermediador, né, de todos os que fazem parte da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. A gente recebe comunicações, dá prosseguimento a essas demandas, promovendo os encaminhamentos necessários. O nosso trabalho é voltado principalmente para o acolhimento das vítimas de assédio e discriminação. Então, nós recebemos essas comunicações, acolhemos a vítima, conversamos sobre o que aconteceu, procuramos saber quais são suas demandas, do que ela precisa, de repente precisa de uma mudança do setor, precisa de uma orientação, de um atendimento psicológico. E nos casos de responsabilização, né, havendo que se apurar possível responsabilização, nós damos encaminhamento aos órgãos que têm a competência para essa apuração, né? Nós da comissão não temos a função de responsabilizar, de aplicar penalidades, porque não temos atribuições nas normas para isso, né? Nosso trabalho é servir como um primeiro passo quando ocorrem as denúncias, quando ocorrem as notícias, as informações a respeito dessas práticas. Então, nós somos um canal de entrada dessas notificações. E nossa atuação também é no sentido de prevenir essas práticas que são tão nocivas, né? O mais importante é que a gente não tenha essas ocorrências no âmbito da nossa instituição. Então, nós fazemos esse trabalho de prevenção, de conscientização, de informação, seja por meio de orientações individualizadas, seja por meio de materiais informativos, e estamos sempre abertos para receber de todos vocês qualquer crítica, qualquer sugestão. A ideia é que a gente faça um trabalho conjunto, né, e que a gente cresça junto como instituição. Então, nós estamos sempre abertos a cada um de vocês para ajudar, né, e juntos buscarmos combater essa prática. Antes de passar a palavra à doutora Keila, queria passar a palavra para a doutora Luísa para falar um pouquinho da comissão. A doutora Luísa é uma das integrantes da comissão. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora Liane. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa. Eu sou juíza substituta na 15ª Vara Federal em Ceará-Mirim. E eu já faço parte da Justiça Federal do Rio Grande do Norte há 11 anos. Eu já fui estagiária, já fui analista judiciário.
E agora eu voltei, no final do ano passado, depois de um período em Campina Grande, voltei a integrar a Justiça Federal, né? Então, já passei por todos os, os papéis aí dentro, e é uma honra estar aqui hoje com a doutora Liane, doutor Hélio, doutora Madi, todos os componentes da nossa comissão e também os demais presentes. Agradeço a presença dos servidores da 15ª Vara que aqui estão e todos os demais. Então, nossa comissão, né, ela é composta pela doutora Liane, juíza substituta da 9ª Vara Federal, por mim, substituta da 15ª Vara Federal, pela doutora Mágia, hora titular da 12ª Vara Federal agora, e também se encontra em atuação na 6ª Vara, por Cláudio Roberto, servidor da Secretaria Administrativa, por Eliu Domingos da Silva, servidor da Secretaria Administrativa, Tiago Câmara Fonseca, servidor da 14ª Vara Federal, Daniela da Silva Barros, servidora da 13ª Vara Federal, Cátia Portela, né, a colaboradora terceirizada, e Amanda da Silva Alves, que é estagiária da Seção de Saúde e Qualidade. Se alguém quiser dar alguma palavrinha também em nome da comissão, os ora presentes, Seria dá um oi, interessante se Cláudio, apresentar. dar um oi, Eliu. Olá, pessoal, bom dia a todos, saudações, Bom dia. cumprimento todos. Meu nome é Cláudio Roberto, como a doutora Luísa falou, trabalho na seção de apoio administrativo, né, junto ao GAP-SECAD, e estamos aí, junto à comissão e à disposição de todos. Muito obrigado, pessoal. Meu nome é Eliu Domingos, acho que todos já me conhecem. Faço minhas palavras de Roberto e me sinto muito honrado em participar dessa tão importante comissão que, com certeza, vai trazer bons frutos para a Justiça Federal como um todo, né? Que a gente realmente precisava de algo desse tipo, né? Que a questão do assédio, eu até comentei antes com a doutora Eliane no início, eu fui militar por muito tempo e estou no judiciário já há 21 anos. Eu já presenciei e também já sofri várias situações e senti a falta de uma ferramenta dessa para que o servidor se manifestasse e fosse tomar alguma providência, seja de forma tipo administrativamente ou até na esfera criminal, enfim. E estou à disposição da comissão e dos colegas para contribuir. Obrigado. Obrigada. Alguém mais quer falar? Algum outro participante da comissão? Temos a Amanda também. A Amanda Alves é a nossa mais nova integrante, aceitou nosso convite. Muito obrigada, Quer dar uma Amanda. palavrinha, Amanda? Ela está sem áudio. Ela está aqui na justiça, está sem áudio. Aí... Certo. Doutora Mádia, então, vai passar a falar sobre os canais, né, de comunicação com a nossa comissão. Bom dia a todos. Como o Luiz já apresentou, me chamo Mádia Moura. Acho que a maioria aqui já me conhece, porque eu fui servidora da Justiça Federal num passado não muito distante, a gente não revela datas para evitar a contagem de tempo. Também já fiquei um tempo como juíza em Mossoró e estava na seção judiciária de Pernambuco há pouco mais de 8 anos. E retornei semana passada para Patos Ferros, muito feliz por ter retornado definitivamente para a nossa casa. E já estava compondo a comissão, porque estou atuando na 6ª Vara desde março de 2021. Fez cerca de um ano e meio, 1 ano e 3 meses. Eu estou aqui à disposição de todos. Me honra também participar dessa comissão. Eu acho que, como o Eliu falou, é um grande passo. O fato de instituirmos uma comissão, de começarmos a falar sobre o assunto, de reconhecer a possibilidade de existência dessas situações que possam combinar com uma caracterização de assédio moral e sexual na nossa instituição, já demonstra a preocupação, e aqui doutor Hélio presente
preside, né, a comissão também do TRF, da qual também faço parte, sabe da importância desses canais. Uma porta aberta para que o silêncio seja quebrado. Especificamente em relação à nossa comissão, nós temos alguns canais de contato, né, pela intranet, já tem um formulário próprio, no campo, acho que fica bem destacado lá na comissão de assédio, então é só preencher esse formulário. Temos também um e-mail, que é o cpamas@jfrn.jus.br, e o contato pode ser feito também diretamente através de cada um dos membros. Não há hierarquia para fins de informações, né? de informações ou de notícias acerca de assédio. Qualquer um dos membros pode ser contatado. E, na verdade, o que a gente vê na comissão e até a própria formação da comissão, que ela prestigia, né, todas as funções da Justiça Federal, juízes, servidores de áreas diversas, terceirizados, estagiários. É justamente para ter essa porta, essa empatia. Às vezes, uma pessoa está com uma situação específica e não quer, se sente um pouco constrangido, não quer falar com um servidor, não quer falar com um juiz, digamos que um estagiário, por exemplo, que esteja passando por alguma situação, então ele vai ter a possibilidade de falar com um par, né, com um estagiário, com um terceirizado, não sendo obrigatório, claro, que se busque o canal por similitude de função. Qualquer um de nós pode ser acionado por qualquer meio. Mas deixamos já esses canais abertos, que são a intranet e o e-mail. Então, é isso. Vamos... acho que a breve apresentação. Devolvo a palavra à doutora Liane. Obrigada, doutora Mádia. Queria registrar aqui também a presença do doutor Assis Pinto, como diretor da 10ª Vara. Obrigada. Pessoal da 9ª Vara também. O doutor Caio entrou agora. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela presença. A presença de cada um de vocês aqui é muito importante. É importante que a gente discuta esse tema. Queria também registrar aqui a presença dos integrantes da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, nas pessoas de Shirley, Cibele, Osana. A nossa Comissão de Acessibilidade e Inclusão também trata dessa temática, mas de forma mais voltada às situações de discriminação envolvendo grupos minoritários e principalmente as pessoas com deficiência. Tá? Então, para dar início à nossa palestra, eu queria aqui fazer uma apresentação da doutora Keila Amorim, é psicóloga, ela é mestre em psicologia pela UFRN, atua como conselheira do CRP 17, é professora de psicologia da UFRN, professora temporária, professora da UNP, nas sub-áreas de psicologia da educação e da psicologia do trabalho, e pesquisadora de psicologia e política pública. Bom dia, doutora Keila, muito obrigada por participar hoje desse evento, por trazer os conhecimentos da senhora na área para agregar aqui aos nossos trabalhos. Muito obrigada, doutora. A senhora está com a palavra. Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que a gente tenha um bom restinho de manhã aí. É um prazer estar com vocês. Eu agradeço o convite da Justiça Federal aqui do Rio Grande do Norte, a mediação da Shirley, né, que me acionou para o contato com a comissão. E já começo dizendo que é incrível que a gente tenha essa comissão, né, na Justiça Federal. Acho que estarmos aqui hoje é momento de celebração, de comemoração, por termos a comissão. E aí talvez o encontro da gente seja muito mais um momento de reativar o tema, né? A gente está num momento em que a gente conversa, né, um mês em que a gente conversa mais sobre esse tema, e também a gente pensar um pouquinho como que a gente pode qualificar em mais, né, o que a comissão tem feito, como que a gente pode ser um pouquinho na direção de a gente
ampliar aí as possibilidades de... Vou pedir licença para fazer uma projeção, tá tranquilo? Beleza, tá falhando um pouco, não sei se para vocês aí, mas para mim aqui tá travando um pouco. Para mim tá também, deu uma falhinha aqui no áudio. Acho que a internet deve estar com alguma instabilidade. Sim. Eu vou seguir e se falhar mais alguma vez, aí eu tento uma outra rede, tá? Tá, joia. Só colocar na tela aqui o... Tudo desacostumado de remoto. Voltei a dar aula presencial, gente. Fazer remoto. O áudio ainda está falhando. Não está na tela, não tá? Também. Mas, estou vendo. Mas o som da senhora que está dando uma falhadinha. Não sei se é o microfone ou se é a instabilidade da internet. A gente testou bem rapidinho no começo da chamada. Nós não estamos ouvindo, doutora. Não deu para notar essa diferença. Também temos menos... Acompanha, doutora Eliane? A gente não está conseguindo ouvir a senhora. A senhora não tem como trocar de rede? Está interrompendo. Não, eu estou em silêncio. Eu vou... Tá, a gente está entendendo o que a senhora está dizendo. Rapidinho. A gente testou no início, né? Tava tudo bem, agora deu esse probleminha aí, mas rapidinho ela ajeita, corrige aí. Keila? Queria aproveitar aqui para registrar a presença do doutor Caio, doutora Sofia, doutor Alisson. Muito feliz de tê-los aqui conosco hoje. Muito obrigada. Oi, gente, vocês me escutam melhor agora? Sim, bem melhor. Sim. Sim. Ok, estou partilhando uma tela, eu vou ficar variando, tá? Entre a tela de exposição e a nossa tela aqui, onde eu estou vendo vocês agora. Só com uma tela aqui hoje. Gosto de ficar acompanhando, se vocês estão acompanhando ou se está muito, muito distante. São 11h26, eu tenho uns 30 minutos, né, Shirley? Vou correr. Para quem foi chegando depois, então, bom dia a todo mundo, né? Quero agradecer mais uma vez aí a equipe toda da comissão, a doutora Liane, pelo convite para essa atividade de hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre prevenção ao assédio e à discriminação. E aí, eu sugeri uma linha de argumentação que segue o padrão da conversa da gente sobre essa temática, que é a gente entender um pouquinho por que a gente está conversando sobre isso, definir cada um desses nomes, né? Assédio moral, assédio sexual, discriminação.
E, na sequência, a gente dialoga um pouco sobre que características têm essas ações, né, essas formas de violência, alguns indicadores. Os indicadores são massivamente qualitativos, né? Os indicadores quantitativos que a gente tem são subnotificados, então não tem muita precisão no dado. O que fazer, que vocês já foram conversando agora no começo, né, sobre quais são os caminhos para as pessoas acessarem a comissão, caso haja alguma intercorrência, e como que a gente oferta suporte para os casos de necessidade. Tá? Então, vamos seguir um pouquinho dessa linha. Então, no cenário em que a gente está vivenciando, o mês de maio é um mês significativo para a gente dialogar sobre assédio moral. Eu estou trazendo várias imagens que são da internet, tá? De uma forma geral, do Google Imagens, mas a maior parte delas está relacionada com o site da Justiça, que significa que vocês têm dialogado bastante sobre essa pauta, né? Então, são imagens de tribunais de justiça dos estados, ou do CNJ, enfim, de algumas dessas instâncias que são do sistema de justiça de uma forma geral. E aí, bom, se a gente está falando com a galera da justiça, a assédio moral, então, não é legal, né? Só para a gente fazer aí um tiratema com esse jogo de chave, né? De palavras, assédio moral não é legal. Assédio não é legal. Violência psicológica no trabalho não é legal. A gente está vindo, né, estou vindo conversar com vocês a partir deste contexto de já existir na Justiça Federal do Rio Grande do Norte uma comissão de prevenção que acompanha o cenário nacional, né? Não é somente aqui que a gente tem um espaço de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, assédio sexual e discriminação. Isso faz parte de uma política nacional, né? E também acompanha o movimento dos trabalhadores, né? O movimento dos sindicalistas também tem suas ações direcionadas para a gente pensar como que a gente cuida de relações saudáveis no trabalho. Eu gostaria que a gente marcasse um pouco essa expressão, né? Quando a gente está falando de assédio ou de qualquer uma dessas formas de violência, de uma forma geral, a gente está falando de relações no trabalho que não são saudáveis, né, que não são bacanas, que promove um clima de insatisfação, de angústia, de adoecimento mesmo, né? Então, como é que a gente promove saúde no trabalho? Talvez esse seja um ponto de vista que a psicologia talvez venha contribuir para vocês. Vou seguindo, tá? Então, esse foi o contexto um pouco, né, demarcando aí de onde que a gente está falando. Dentre as definições, essa imagem está um pouco fora da nitidez, mas talvez ela seja adequada para não estar nítida mesmo, porque ela é uma expressão do que há de mais valoroso na vida humana, né? A gente tem vários princípios, valores, etc., que atravessam o que só a gente faz como ser humano, né? Que faz parte da prática social, da prática política. Mas tem um marcador que nos une como ser humano, que é o fato de sermos diversos. E essa imagem, a gente poderia atribuir a ela o conceito de diversidade humana, né? Pensando aí todas as possibilidades de características, né, de aspectos que nos distinguem uns dos outros e que, porque estabelecemos uma sociedade desigual em relação a relações de poder e em relação a relações sociais, econômicas, políticas, enfim, de forma geral, a gente acaba apontando o dedo para outra pessoa que seja diferente da gente. E aí esse outro, que é diverso, ele ocupa o lugar não mais do que é valoroso, quando esse deveria ser o lugar que ele deveria ocupar, porque é o que nos permite sermos seres humanos, né? Ao longo de toda a evolução da nossa espécie como ser humano, nós desenvolvemos esse artefato. Isso só aconteceu porque nós nos sociabilizamos, nós trocamos experiência. E é na troca com o outro, que é diverso, e aí não estou falando somente da diversidade cultural, né?
mas diverso mesmo, do outro que vive outras experiências de vida que são extremamente diferentes da minha, que faz com que eu me desenvolva como sujeito, como pessoa, como ser humano. A gente ignora esses outros traços, e a gente o faz com muitos atravessamentos, muitas dimensões. Eu não vou chamar nem de marcadores, porque as pessoas que têm encampado os movimentos organizados, tanto os movimentos negros como os movimentos de mulheres, têm dialogado com a gente na academia sobre marcador não ser um indicativo muito interessante sobre essa condição em que nós temos de sermos diversos. Não se trata de um marcador, um atravessamento específico quando a gente fala de raça e etnia, isso estrutura a vida desse sujeito. Eu sou uma mulher branca, eu vou à padaria sem levar uma identidade. Se eu fosse uma mulher preta, eu não faria isso. Isso não é um marcador que me diferencia, porque eu tenho uma etiqueta de ser branca e outra pessoa tem uma etiqueta de ser preta, né? Isso é estrutural da vida desses sujeitos, e da minha também, como branca. E aí eu convoco todas nós que somos brancas e brancos aqui a refletirmos sobre a nossa posição de branquitude. Temos falado pouco sobre isso. A gente fala muito sobre o outro, fala pouco sobre nós. E aí, nessa imagem, a gente tem 4 marcadores que são muito centrais. Marcadores, olha só isso. Eu me repetindo no equívoco que eu estou... No limite, né? No limite que eu estou apontando. Não equívoco, mas no limite. Mas dessas dimensões que são importantes para a gente atentar quando a gente está falando da diversidade humana. Na imagem aparece uma condição ou deficiência, nesse caso, deficiência motora. Na sequência, a gente tem uma condição de raça e etnia, mas também já apresenta-se gênero, né? Na sequência, gênero, sexo, e na sequência, sexualidades. Tudo junto e misturado, percebam. O cadeirante é uma pessoa branca, a mulher é uma pessoa preta, a mulher que está na terceira posição é uma mulher gorda, e a gente tem outros atravessamentos que nos impele a discutir sobre diversidade, que extrapolam as estruturas sociais clássicas que a gente costuma definir de classe, raça, etnia, gênero, sexo, sexualidades, mas também crença, território e geração. Especialmente se a gente está falando de relações de trabalho, esses 3 indicadores também são extremamente relevantes, né? Nós ignoramos as outras possibilidades de religião quando a gente tem nos ambientes públicos no Brasil um artefato simbólico da religião cristã. E, se eu não me engano, isso tem em vários ambientes do sistema de justiça. Tem na educação. Em todas as instituições totais que eu conheço no Brasil, a gente usa crucifixo. Isso ignora povos tradicionais, religiões como Umbanda, Candomblé, ou mesmo as pessoas que decidem não expressar a religiosidade em nenhum formato, sua espiritualidade em nenhum formato. Sendo que a espiritualidade é também um direito humano, né? Inclusive de expressá-lo ou não. Território, né? A Mad já falou que está em Pau dos Ferros. Isso. Quem que está em Ceará Mirim? Eu acho que é a Luísa. Luísa, né? Estou começando a decorar os nomes. Eu acabei de vir do sertão, Mad. Eu estava trabalhando em Pau dos Ferros. E eu passei 3 anos, 2 deles pandêmicos. Então, eu passei 1 ano, mas foi uma experiência completamente absurda na minha vida, porque isso fez com que eu tirasse a metrópole do centro do universo, né? E aí o sistema de justiça ele tem que alcançar todas as pessoas desse estado, né? Desse país. E quando a gente ignora a condição do território das pessoas, a gente também está fazendo um atravessamento estrutural. As mulheres que vivenciam o patriarcado no sertão vivenciam com uma característica completamente diferente do que acontece na capital. E não é um atravessamento cultural, é um atravessamento político. A gente vive muito clientelismo ainda hoje. O atravessamento das religiões, que é muito forte, aí sim, na cultura brasileira, na cultura latino-americana, né? Faz com que a gente atribua uma dimensão importante para a gente na psicologia, que é o fatalismo a qualquer coisa que nos aconteça.
Então, eu só vou me separar quando minha avó morrer, porque na presença dela seria um ato completamente chapafúrdio na minha família. Isso talvez seja um discurso mais difícil de encontrar na capital, mas no sertão ele é muito presente. E eu não vou falar nem do acesso, né? Do acesso aos serviços. Em Pau dos Ferros a gente não tinha acesso à água para lavar as mãos no começo da pandemia. Foram 15 dias rodando a ouvidoria da CAERN, da CESAP, etc., para a gente vivenciar a possibilidade de ter acesso à água. E os romanos já alcançaram, né, algum tipo de tecnologia que distribuía água há mais de 2.000 anos. Não sei o que acontece no sertão nordestino. A geração aí em relação ao trabalho é ainda mais importante, né? A gente ignora, por exemplo, as pessoas que estão em transição de carreira. A gente ignora que pessoas idosas tenham contribuições a fazer, que elas são pessoas capazes, né? A gente negligencia as pessoas idosas. E a gente também ignora as pessoas jovens. E aí, quando a gente está falando de relações de poder e que envolve muitas relações interpessoais, como acontece no sistema de justiça, ouvir uma pessoa mais jovem falando de um lugar de propriedade pode ser um pouco estranho, né? Mas essa diversidade permite com que essa pessoa, inclusive, tenha alguma experiência que a faça sugerir determinada sanção, por exemplo, num tribunal, porque ela teve acesso à literatura e a material que pudesse subsidiar o discurso dela. Não é porque ela é jovem que ela é ignorante. E a gente também está vivenciando uma sociedade metrópole-centrada, né? E não deixa de ser xenofobia quando a gente não olha para o sertão. E a gente tem vivido uma sociedade adulta. A criança não pode falar, adolescente é sempre birrento, jovens não sabem o que querem da vida, e os idosos já deram para o que ia ver, né? Então, os adultos são os que comandam. Isso também é uma estratégia de limar a possibilidade da diversidade. Todas essas características, essas dimensões, na minha compreensão teórica, e aí é uma compreensão teórica, estão subsidiadas na base da classe, né? Vivenciamos um capitalismo que acirra as desigualdades de raça e etnia, que acirra as desigualdades de gênero. Então, se as pessoas, classe trabalhadora, somos todas exploradas no mundo do trabalho, as mulheres há o traço da superexploração. Essa superexploração, essa característica está apresentada pela professora Mirla Cisne, da UERN, daqui de Mossoró. Ela fala: as mulheres não são exploradas, as mulheres são superexploradas no capital. Então, todas essas estruturas sociais que nos atravessam, do capacitismo, do racismo estrutural, do patriarcado, que envolve a LGBTfobia, a expressão do patriarcado, as discriminações por crença, território e geração estão todas intensificadas pela condição de classe das pessoas. Pandemia é uma conjuntura. Aqui a gente tem algumas imagens demonstrando essas estruturas sociais, né? Patriarcado, no quadrante à direita, acima e à direita. Eu não sei muito fazer essa legenda, não. A gente tem alguma pessoa com deficiência na chamada? Deficiência visual? Ou com baixa visão, que a gente precisa de descrição da tela? A gente tem uma servidora, né, a Osana, que faz parte da Comissão da Acessibilidade. Ela tem baixa acuidade visual. Não sei se ela A Osana está na chamada. Osana, se tiver alguma forma de eu te permitir melhor acessibilidade, por favor, me sinaliza. Na imagem do patriarcado, a gente tem o silenciamento de todas as mulheres, percebe? Também há uma interrupção da pessoa que é cadeirante no quadrante à direita, acima. Uma imagem toda roxa. Essa pessoa está injuriada, né? Ela está injuriada.
tem gente dizendo para ela que vá, eu comando o seu ritmo, e tem gente dizendo para ela, você não tem condições de ir, pare por aqui agora, estão percebendo? A imagem de LGBTfobia é mais difícil de trazer, porque senão viraria patrulha policial, né? Mas a maior parte das imagens que tem na internet sobre LGBTfobia são sobre a luta contra a LGBTfobia, mas essa imagem diz um pouco sobre a humilhação que essas pessoas sofrem, inclusive por LGBTfobia familiar. E no centro, né, a gente tem aí os indicadores todos brancos apontando para uma pessoa negra, né, que está aí se sentindo humilhada. A humilhação social é um dos principais fenômenos que promove sofrimento ético-político. É um argumento da psicologia que fala que todos nós sofremos quando vivenciamos alguma coisa que nos gera alguma angústia. Eu levei um fora esse fim de semana e amanheci a segunda-feira batendo ponto com aquela dor no meu coração. Dá, né? Um sofrimento. Gera um sofrimento psíquico quando você passa por algum tipo de frustração, etc. Parece uma melancolia, uma tristeza, enfim. O sofrimento ético-político não é isso. O sofrimento ético-político é aquela pessoa que, quando passa ali na ponte da Zona Norte, preta, de moto, ela já tem uma ansiedade, ela já tem um sofrimento por antecipação, porque ela sabe que ela pode ser paralisada na blitz e que ela vai ser baculejada, é essa palavra ainda, né? Isso não vai acontecer comigo, mas vai acontecer com ela, genericamente. Esse ato genérico que essas pessoas sofrem, por essa condição específica, sou uma pessoa preta, é chamado de sofrimento ético-político. Isso acontece com a gente, mulher, quando a gente vai chegar em casa às 10 horas da noite. Os homens também têm esse medo, é verdade, a violência, o medo social está muito extensível, né? Mas os homens têm medo de serem violentados em termos de patrimônio. Vão roubar meu celular. As mulheres têm medo de violência sexual. A última imagem talvez não seja muito elucidativa de primeira mão, mas ela é o que a gente chama de higiene, ela é uma expressão arquitetônica do higienismo. Percebam que é uma praça pública, tem um banco, e esse banco está completamente trabalhado na arte de não deixar ninguém dormir nele. Percebem? O outro não cabe aqui. A arquitetura estuda isso, inclusive. Se vocês prestarem atenção nos prédios mais modernos dos últimos 10, 15 anos, a gente não tem mais aqueles artifícios em que há sombreiro nos prédios comerciais. Aquele tipo de artifício é típico para pessoas em situação de rua que estiverem precisando de alimento, que vão circular naquele entorno de dia e vão adormecer lá à noite. A arquitetura fez o favor de retirar esse tipo de artifício dos prédios, e aí, do mesmo jeito que retira, se coloca, né, como é no caso desse banco, como é o caso do que a Prefeitura de São Paulo fez embaixo do viaduto, que tinha um padre, não era? Um padre, Lancelotti, acho que é esse o nome dele, que estava lá com a marreta, né, e tal. Isso dizendo mesmo. Isso daqui Reginaldo é mais Lancelotti. indigno, isso aqui é mais indigno do que a própria fome, do que a própria condição de situação de rua. Termos uma política que estabelece que as pessoas não podem se amparar nem mesmo embaixo de um viaduto. Óbvio que se a gente fosse pensar no ideal, né, da política brasileira, pela Constituição, ninguém deveria estar lá embaixo do viaduto. Mas a condição concreta é essa. E aí a condição concreta é que as pessoas hoje não podem usar mais esses bancos. Quem pode usar esses bancos? A gente. E a gente significa um retorno ao indivíduo, um retorno à minha liberdade individual de sentar nesse banco, ao eu. O higienismo é uma expressão urbana do que é a filosofia da eugenia, né? Não por acaso a gente teve um episódio essa semana sobre que nos retomou, né, o caso com mais frequência nas redes sociais, a tomada da eugenia. Mas a eugenia é uma palavra muito forte, né, que diz da noção de que só aquilo que é semelhante a mim
passível de dignidade, de vida, de existência. Quando a gente tem essas estruturas sociais todas em funcionamento, a gente está dizendo que só aquele que é semelhante a mim tem direito. Forte, né? Porque vocês que lidam com direito. Somente aquele que é semelhante a mim tem direito. Aos demais não cabe. Essa é a noção de eugenia. É isso que as estruturas sociais fazem. E é isso que a gente reproduz nos nossos ambientes de trabalho, quando a gente enxerga no outro a impossibilidade desse sujeito ser um ser uma pessoa, ser um outro que tem existência, liberdade, autonomia, dignidade, potência. Isso vai se expressar de várias formas, né? Mas, em geral, isso vai estar muito associado às relações de poder, especialmente relações hierárquicas de poder. Aqui a gente tem duas expressões típicas do assédio moral e do assédio sexual. E aí, quais são as características desse tipo de violência, né? Aí, aqui eu não vou falar, né? Eu posso passar direto, porque essa aqui é com vocês, não é comigo. No nosso Código Penal, a gente tem a responsabilização criminal nos casos de violência no trabalho. E aí, humilhar, constranger, né? Enfim, qualquer condição de comportamento que gere angústia no outro pode ser lido, desde que tenha essa relação de poder hierárquica, como assédio moral. E, no caso específico de obtenção de vantagens sexuais, como assédio sexual. Essa é a distinção básica, mas aqui eu estou conversando com pessoas que já sabem disso. O que talvez a gente não saiba é que tem crescido o número de denúncias de assédio moral e sexual do trabalho. E isso aconteceu durante a pandemia. No caso do assédio moral, a gente tem uma situação em que as pessoas realmente se sentem invadidas, né? Vejam só essa imagem. Ela ficou um pouco distorcida também. Mas essa primeira imagem que tem uma pessoa verbalizando, às vezes o silenciamento também tá? Assédio moral. Eu silencio esse sujeito. Eu ignoro ele. Eu chamo todo mundo para a festa da firma, menos essa pessoa. Se trata também de assédio moral. A consequência imediata disso, essa pessoa vive um sofrimento, né? Está relatado aí na segunda imagem. Eu vou especificar essa explicação, acho que tem ela ou algumas delas no material da comissão, né, da Justiça. Tem na comissão de vocês, tem essa explicação. Mas eu gostaria de trazer isso para cá, porque esses fenômenos se tratam de violências psicológicas. Como vocês convidaram a psicóloga para falar, né, eu fiz o destaque. E aí, eu queria fazer dois destaques. O primeiro é que se trata de violência psicológica e aí, por conta disso, a gente ignora. Porque, aparentemente, ela não deixa marcas. As marcas não aparecem. Mas eu tenho estudado um pouco sobre violência psicológica nos últimos anos. A gente acaba estudando violência contra a mulher porque a gente sofre, né? É uma desgraça esse negócio. Então, em algum momento na minha experiência de vida, eu me deparei com a violência contra a mulher. E aí, por conta disso, eu fui estudar. Olha só que doideira. E eu demorei muito para encarar esse fenômeno da violência psicológica, porque a gente só costuma ouvir uma mulher que sofre violência quando ela tem marcas no corpo. E eu estou tentando construir um argumento. Esse negócio não está escrito ainda não, mas eu já estou dizendo isso para todo mundo, porque eu acho que é verdade. Mas ele ainda está em construção. A violência psicológica é a primeira que chega. E é a última que sai. Se sai. Eu vou repetir. A violência psicológica é a primeira violência que chega. E é a última que sai. Se sai.
esses tipos de violência que estão aqui na tela, elas costumam ser atravessadas pela dimensão de gênero, especialmente violência contra a mulher, e elas são muito comuns, muito mais comuns no âmbito do trabalho do que em outras relações, em relações afetivas, com exceção do relacionamento abusivo, que é chamado de gaslighting também, acontece com muita frequência nos relacionamentos afetivos, mas interromper uma mulher falando, ou um negro, ou uma pessoa com deficiência, ou ouvir uma mulher falar e, na sequência, dizer a mesma coisa que ela tinha acabado de falar, como se não tivesse ouvido, isso é muito frequente nos ambientes de trabalho. A gente tem alguns casos caricaturados do tipo, eu acabei de dizer, a violência psicológica é a primeira que chega e a última que sai. A gente passa 3 minutos e aí um cara vai e repete isso, com outras palavras. E aí ele se apropria desse argumento e esse argumento se torna inédito. Ninguém nunca tinha ouvido falar daquilo antes. Mas ele acredita isso a Eliú, que foi a pessoa que falou por último. Porque ele foi homem. Então as pessoas escutaram. Então tem uma violência psicológica que acontece no atropelamento desse sujeito, mas também na ausência de audiência, de escuta. Quando essa mulher fala, o que ela fala é descreditado, desvalorizado. E aí eu estou me referindo à violência de gênero, mas expandam isso para todas as outras condições das pessoas, dos grupos sociais que são historicamente oprimidos ou tiveram historicamente seus direitos recusados, negligenciados. Essa é a característica, essa foi a única imagem que eu tive coragem de trazer, tá, gente, da vida real. Que foi o caso da Lespe, né, recente, que foi entre pares, né, e eu trouxe porque para a gente também desmistificar algumas coisas relacionadas a assédio moral e assédio sexual. Mas aí aqui no caso do assédio moral, desculpe-me, do assédio sexual, a gente vai ter ela de diversas formas, né? Incluindo imagem, incluindo atravessamento de discurso, incluindo não ouvir o não, incluindo especialmente o contato físico, né? Tem algumas imagens aí, tá pegando na mama ou na bunda da pessoa, né? Isso já é considerado estupro, né? Vocês também sabem disso. E aqui a gente tem na caricatura que está mais animada, mais colorida, né? A situação, mais uma vez, a situação da mulher num sentimento vexatório, né? Num sentimento de humilhação mesmo, de sofrimento. Vamos a alguns indicadores. Eu trouxe essa imagem porque eu folhei rápido. O negócio cortou, mas eu acho que é de um município lá do sul do país. É da prefeitura. Eu li rápido o material da comissão e eu identifiquei racismo estrutural, mas eu até peço à comissão, se eu estiver equivocada, eu acho que eu não encontrei material sobre racismo institucional. Tem? Tem, Eli? Tem, doutora Eliane? Acho que não, né? Ainda não, doutora, ainda não. Aí eu trouxe esses exemplos. Aí são indicadores que nos mostram indicativos, né? Características do que seria esse racismo institucional. Porque o racismo estrutural ele vai acontecer em todos os âmbitos. A gente tem algumas coisas escandalosas que aparecem na mídia, né? A pessoa que não consegue entrar numa loja de grife com sorvete, etc. Mas o institucional ele está relacionado com a forma como as relações de trabalho estão organizadas. E aí o sistema de justiça historicamente tem ignorado a posição das pessoas negras, né? Desde a formação, na verdade, né? A escalada das pessoas brancas no sistema de justiça, ela vem matizada pelo que acontece na formação. Isso acontece na psicologia também, tá? O impacto das políticas afirmativas ainda é muito incipiente, né, para a gente pensar na forma como está organizado nas relações de trabalho.
Mas eu gostaria de deixar esse marcador para a gente dialogar, né, já com a comissão, como que a gente pode construir artefatos também para dialogar com os servidores em relação a esse fenômeno, porque talvez ele esteja invisibilizado, né? E invisibilização também é uma ação, né? Esse terceiro item que está aqui, essas pessoas recebem o mesmo salário que outras, na mesma posição? Eu vou contar para vocês o caso da Netflix. Eu estou dizendo o nome da empresa, de propósito, porque todo mundo adora, né? Eu adoro. E eu fiquei extremamente impactada no meio das redes sociais, tem uns 5 ou 6 anos isso, quando o marketing do Brasil, da Netflix, respondeu um Twitter de algum usuário que estava indignado, porque a Netflix se chamava A Netflix. E aí o marketing do Brasil respondeu prontamente, porque nós somos meninas. Porque eu sou menina. Eu, a Netflix, né, porque eu sou menina. Eu achei fantástico, eu achei uma sacada. Eles são muito bons. E aí a política de marketing da Netflix nos mostra que a Netflix é uma empresa que cuida da igualdade de gênero, etc, né? Que legal. Vamos investigar mais de perto. Aí eu peguei um grupo de alunas de contabilidade. Vamos fazer um estudo de casa na Netflix. Elas tentaram conversar com todo mundo aqui no Brasil, mas tecnologia da informação não gosta muito de soltar informação, né? É tudo segurança da informação. Não conseguiram conversar com ninguém. Aí elas foram e fizeram a busca pela política, não de marketing, mas pela política de produção da Netflix. E a gente descobriu que a maior parte das séries da Netflix, se não são sobre igualdade de condições de gênero, sexo e sexualidades, tem um atravessamento aí que diz respeito a isso. Então, Sense8 é uma série produzida pela Netflix, não é sobre questões LGBTs, por exemplo, mas tem um atravessamento forte, né? E por aí vai. Descobrimos, então, que a Netflix está boa, está bem no pedaço, né? Política de marketing, política de produção, muito boas. Aí elas foram atrás da política salarial da Netflix. Lembrem-se da terceira frase que está aí na tela. A gente não conseguia achar nada, né? Quem é que vai conseguir um contrato da Netflix aí no Google pesquisar? Ninguém, né? Sabe os salários das pessoas. Aí a gente foi para os jornais. A gente descobriu na mídia que aquela série The House of Cards, que também é uma série ótima para a gente discutir política. The House of Cards. Eu não sei falar inglês não, tá, gente? The House of Cards. Tem 2 atores principais, um casal, né? Cuja trama envolve necessariamente eles dois. E o ator, que é o principal lá das coisas todas, recebia um salário maior do que o da mulher. Até que chegou um momento das temporadas que ela disse, olha, eu só faço a próxima temporada se o meu salário for o mesmo do dele. Porque a gente é um casal e, assim, nada do que ele faria teria sido possível se eu também não tivesse na trama. E aí a Netflix teve que decidir se aumentava o salário da atriz ou se substituía, né, a personagem. E aí isso virou um escândalo na mídia, né? A gente começou a pesquisar sobre escândalos na mídia relacionados a salários. E aí a gente descobriu que a galera é muito boa de verbo, mas quando a gente vai para o que há de mais moderno, para a gente ter igualdade, as coisas não acontecem, que é quando a gente fala de igualdade salarial, paridade entre os direitos trabalhistas. E aí o salário é uma coisa mínima, né? Mas isso também diz respeito às posições, por que nas hierarquias as mulheres não sobem posições, ou por que as mulheres são questionadas se têm filhos nas entrevistas e os homens não. Na legislação, tem que perguntar aos dois, né? Porque é uma questão, inclusive, jurídica para a contratação. Mas se eu tiver duas pessoas na mesma condição e a gente tiver uma mulher em idade
reprodutiva ou que seja mãe, e um homem que não, ou que seja pai, porque aí não importa, essa mulher ela vai ser preterida nessa seleção. E eu estou falando do lugar de alguém que trabalha com psicologia do trabalho. Então, a gente sabe que essas pessoas não recebem os mesmos salários. Isso não é algo que a gente deve ignorar. No caso do serviço público, a gente vai ter um dimensionamento diferente, né? Porque aí a gente vai ter isso por cargo, né? Mas aí as pessoas pretas não sobem aos cargos. Eu vou passar muito rapidamente por essas imagens, as próximas duas, porque elas são produção de vocês. Isso é produto da comissão, né? E a gente tem aqui alguns dos indicativos, né, dos indicadores de como é que a gente identifica práticas discriminatórias a pessoas LGBTs e outros gêneros. Alguns exemplos também de assédio moral. Aí, vê só, eu queria chamar a atenção do terceiro, especialmente porque a gente está falando do sistema de justiça, tá? Contestar sistematicamente suas decisões e criticar seu trabalho de modo exagerado ou injusto. Talvez isso seja algo para a gente ficar sensível, tá? Só para a gente ficar sensível a esse ponto. E de assédio sexual, que são mais explícitos, né, de a gente reconhecer. Tirando a paquera, todas as outras coisas são assédio sexual. A gente vai ter a possibilidade de, hoje, né, na tipificação legal, de importunação também. E aí aqui, eu fiz um destaque de uma matéria do TST deste mês, tá? Porque dentre as características próprias que a gente atribui à caracterização do assédio, a gente fala que tem que ser um negócio que incomode o sujeito, né? E a gente fala que tem que ser algo deliberado, não há consenso. E que deve ser algo que ocorra com determinada frequência, não uma periodicidade, mas que seja repetido. Aqui no encarte da CGU, a gente tem exatamente isso. Assédio moral é toda conduta reiterada e prolongada. E aí a gente tem uma decisão superior desse mês que indica que as ofensas que são coletivas não são somente para a CIS, mas isso acontece com a CIS e também acontece com o CIBEL, de vez em quando também acontece com o CIRLE, quando a gente tem um clima organizacional em que várias pessoas são acionadas de uma forma que seja indigna, vou generalizar assim. Então, isso também caracteriza o ambiente como um ambiente em que há assédio moral. Então, ele não necessariamente é individual para o ACIS. Há essa possibilidade de interpretação a partir dessa decisão desse mês. E aí é algo para a gente também refletir, né, teoricamente sobre isso. Acabou meu tempo? 40 minutos? Doutora, acho que já passou um pouquinho, né? A gente já está passou um pouquinho, mas a senhora pode ficar à vontade para concluir, doutora. Essa parte é uma parte de convocatória, tá? São informes, sistematizando coisas que a gente já sabe.
Então, eu vou só lembrar que não dá para ficar em silêncio. Isso também diz respeito ao espectador, à testemunha, no caso. E também não dá para continuar, né? Esse stop aí é pelas caridades. Quem se quer, talvez, quem sabe, uma vez na vida pensou que talvez, quem sabe, não sei, fazer, pare por aí agora nesse minuto. Vocês já têm feito isso. Coração para a comissão. E vocês já têm alguns encaminhamentos, né? Que são o andamento das notificações, a possibilidade de sanções administrativas. Eu vou só fazer um adendo sobre isso. Mas a gente tem alguns ambientes em que as pessoas, mesmo que sejam nas comissões, não se sentem à vontade. E aí buscam a ouvidoria. Talvez isso seja algo para a gente também refletir sobre essa oportunidade. E, em última instância, na verdade, é sempre uma instância, né? Quando a gente fala de violência, é sempre uma instância o boletim de ocorrência nas delegacias, se houver delegacia especializada, na delegacia especializada. O adendo que eu vou fazer é só nas sanções administrativas, porque tem sido comum uma estratégia, e não é só no serviço público, isso também acontece na academia, né? Com alunos. A gente muda as pessoas de lugar. A gente faz o PAD e identifica que existe aquele comportamento inadequado e a gente diz, não, nesse setor aqui não dá mais para essa pessoa conviver com Mádia. Vamos tirar ela do Pau dos Ferros e mandar para Ceará Mirim. Essa pessoa vai importunar Valha, cadê o nome dela? Essa pessoa vai, Valha, me perdi. Vai importunar Luísa. É Luísa? Ela não vai mais importunar Mádia, ela vai importunar Luísa, mas a gente não cuida da situação de todo se a gente só muda o sujeito de lugar. Então, essa ação é uma ação possível, mas ela não pode ser única, ela precisa ser articulada com outras que tenham a ver com a alteração do comportamento desse sujeito. Aqui a gente tem também mais algumas características que eu vou só destacar. Eu vou deixar isso com a Shirley, tá? Mas isso também tem no material de vocês. Mas vou só destacar que quando a gente vai falar de notificações, a gente precisa ver só, notificação de assédio, a gente vai para aquele cenário em que as pessoas não acreditam na gente, né? Então, a gente precisa se munir do máximo de provas concretas, que às vezes pode ser, inclusive, redação nossa, né? Do que foi feito, do que a gente vivenciou. Mas a gente precisa ter material. Se a gente chegar na delegacia, que ainda não tinha à época a sala rosa do CREAS, lá em Pau dos Ferros, já tem Mádia. A gente chegava na delegacia, eu tenho uma aluna que bateu na delegacia civil regular 8 vezes para tentar fazer um BO. Para tentar fazer um BO. Numa violência doméstica que ela já tinha outros BOs anteriores. Então, quando se trata de violência psicológica, as pessoas não escutam muito a gente, não. Isso também acontece com os trabalhadores no sistema de justiça, tá? Coisas para a gente também prestar atenção, mas aí não se trata do tema da gente hoje. A Renaste é só para a gente se recordar que em esse trabalhador adoecendo, a gente tem mecanismos de saúde do trabalhador. E aí talvez seja importante, se é que já não está articulada, né, a comissão dialogar diretamente também com a comissão que acompanha a saúde do trabalhador na instituição. Porque aí uma parte dessas pessoas que vivenciam o sofrimento ético-político vai apresentar burnout, vai apresentar algum estresse ocupacional, vai apresentar depressão, vai apresentar ansiedade, vai apresentar, não necessariamente um quadro psíquico, tá? Um quadro clínico diagnosticável, mas vai apresentar sofrimento psíquico e vai precisar de apoio. E por último, não dá para deixar uma pessoa que está vivenciando isso sozinha, né? Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês para
essa escuta de hoje e para a troca. Fico à disposição, doutora Liane. Muito obrigada, doutora Keila. Palestra interessantíssima, exposição muito clara, muito didática. A gente só tem a agradecer por ter aceitado nosso convite, agradecer novamente a Shirley por ter feito a intermediação, foi excelente. Eu fiz várias anotações aqui, inclusive gostei muito da sugestão sobre o racismo institucional. É um assunto realmente que a gente precisa conversar, que a gente precisa analisar, né, e trazer, né, para o debate. Então, foram muitas questões. Eu fiquei muito, muito emocionada com aquela imagem do banco, né, na praça. Isso aí realmente, às vezes, existe essa estrutura e a gente se acostuma com ela sem refletir o que ela traduz, né? E eu fiquei muito, muito comovida com aquela imagem do banco, né, da praça. Realmente é muito, muito marcante. E um aspecto aqui que a senhora trouxe, que eu achei também relevantíssimo, foi no sentido de que a violência psicológica é a primeira que chega e a última que sai, se sai. É algo também que eu convido todos a fazerem essa reflexão, para que a gente tenha essa atenção no dia a dia, de olhar ao outro, né? de enxergar o outro, de ver que a diferença, né, o que nos une como seres humanos, todos nós somos diferentes, todos nós temos peculiaridades e que a gente precisa enxergar isso. Queria saber aqui, abrir, se tem alguém que quer tirar alguma dúvida, alguma pergunta para a doutora Keila. Quero agradecer aqui a quem participou, Osana, Cibele, pelos comentários. Realmente foi uma palestra muito, muito importante, muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo aqui visualizar. Se alguém quiser perguntar, pode abrir o áudio, tá? Ou mandar aqui no bate-papo. E ainda na linha do que a doutora Keila falou, eu acho importante também a gente trazer uma reflexão no seguinte sentido, né? Será que a gente para pensar nos nossos privilégios, né? O privilégio, ele é sempre invisível para quem tem. E é algo que a gente não enxerga. Então, essa frase me marcou muito em um vídeo que eu assisti há muito tempo no YouTube, é uma palestra, né? Que diz o seguinte: privilégio é invisível para quem o possui. E todos nós, em certa medida, podemos ter um ou outro privilégio, e isso faz com que a gente não enxergue o outro. Então, para mim, seria muito fácil falar, por exemplo, o absurdo de que não existe preconceito contra a pessoa com deficiência, ou então o absurdo de que não existe preconceito contra pessoas negras, se eu não me coloco nessa situação de quem sofre o preconceito, se eu não enxergo essa situação de privilégio. E o jornalista e o professor Luiz Mauro Sá, ele colocou essa questão em outras palavras. E vejam como é interessante. Ele fala assim: nós não percebemos a tempestade quando o vento sopra a nosso favor. Então, quando todo um sistema de privilégios funciona a nosso favor, nós não vemos o privilégio como um privilégio. Então, é isso que eu convido todos vocês a refletirem. Convido todos vocês a entrarem em contato também com a comissão, trazerem questões, críticas, né? Como nós podemos ajudar a Justiça Federal como instituição, né? Nós fazemos parte de um corpo, né? Como nós podemos ajudar a se fortalecer contra essas práticas tão nocivas do assédio e da discriminação. Então, estamos querendo crescer a cada dia, melhorar, e a gente sabe como é difícil as vítimas romperem o silêncio. Eu acho que é o primeiro passo, é o mais difícil, né? Romper o silêncio. Por isso que a gente tem tentado aprimorar nossos canais de comunicação. Queria também deixar claro aqui que qualquer dos nossos canais asseguram o sigilo, a confidencialidade. Todos os membros da comissão assinam um termo de sigilo e confidencialidade. Então, tudo que a gente tem conhecimento como integrantes da comissão tem o resguardo desse sigilo, a gente tem esse dever, isso é garantido também pela resolução. Então, isso que a gente queria deixar claro, e da importância também de romper o silêncio, né? Quanto mais essas questões são tratadas, quanto mais esse assunto vem à tona, mais a gente consegue combatê-lo, que é a única forma realmente de prevenir. E, por fim, ao tempo em que agradeço a presença de cada um de vocês aqui, a participação, e agradeço mais uma vez as palavras da doutora Keila. Muito obrigada. Eu queria avisar que nós vamos lançar nos próximos dias uma pesquisa
internamente. Também vai ser assegurado o sigilo, né, de quem preencher essas informações, que a gente quer ter um diagnóstico da instituição como um todo, sobre essas questões do assédio e discriminação. E queria convidar cada um de vocês também a responderem a essa pesquisa, porque quanto mais pessoas responderem, mais claramente a gente vai saber onde nós precisamos atuar, o que nós precisamos fazer. Então, vai ser uma oportunidade de ouvir cada um de vocês. Eu sei que muita gente não quer se identificar, quer falar do assunto, mas não quer dizer qual o setor, onde está, e aí a gente vai deixar isso livre, né, para que a gente possa ter esse diagnóstico. Então, nos próximos dias, a gente vai contar aí com o apoio da assessoria de comunicação para divulgar. E, para finalizar... Licença, rapidinho, boa tarde a todos. Uma coisa que eu achei bem interessante na palestra de doutora Keila, e a senhora complementou falando a respeito, é a necessidade de a gente refletir, né? Porque normalmente a gente vive tanto no automático que nem percebe as deficiências do meio social, digamos assim, principalmente quando a gente dispõe de privilégios. E aí eu achei muito interessante quando ela colocou aquelas perguntas relacionadas ao racismo institucional. Ali a gente meio que para pensar e ver o quanto é algo presente mesmo e que a gente tem que enfrentar, né? A gente já está tão acostumado a ser essa coisa automática e principalmente quando a gente, digamos, não se encaixa em determinado grupo, a gente tende a desprezar as dificuldades vivenciadas e etc., mas é algo que tem que ser enfrentado por todos. Eu achei bem interessante essa questão da reflexão e queria parabenizar a doutora Keila pela palestra e a senhora pelas considerações. Muito obrigada, Osana. Muito obrigada mesmo pelas palavras e por somar a gente aqui na comissão. Sua participação é fundamental, sempre com considerações muito pertinentes, com muita clareza. Muito obrigada, Osana. Alguém mais quer se manifestar para a gente encerrar o evento? E eu queria também pedir para a doutora Keila, se puder interromper o compartilhamento, para a gente tirar uma foto aqui para registrar o momento. Temos tantas presenças ilustres, né? Tirar aqui um print. Pronto, muito obrigada a todos vocês. Estamos à disposição, contem com a comissão sempre. Iremos produzir mais materiais informativos. A ideia realmente é tratar esse tema de uma forma constante. Muito obrigada a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado. Boa tarde, boa semana, pessoal. Até mais.